Jesus a respeito do reino dos céus. Ele quer trazer à nossa memória o que é o reino dos céus. E ele é enfático nisso, em falar para a gente o que o reino dos céus significa. Aleluia. Mateus, ele tem a percepção, Edson, de trazer para a igreja, para os seus irmãos, o que o reino dos céus significava para eles, e para os gentios e para os judeus. Então ele pega os relatórios e começa a juntar a respeito de Cristo, onde Cristo nasceu, quem foram os antepassados de Cristo, o seu nome, a sua soberania. E ele começa falando a respeito do chamado de Jesus, até o chamado dos discípulos. Vem depois dizendo a respeito das parábolas de Jesus e os feitos de Jesus. E nesse conto de parábola, ele conta que Jesus Cristo, sendo o Senhor, está com os seus discípulos na lavoura de cereais. E quando ele está caminhando com os seus discípulos, um dos seus discípulos, meu amigo Eduardo, mete a mão na lavoura de cereais para comer e come. E a gente sabe que quando a gente está fazendo algo, independente se seja certo ou errado, tem sempre alguém para nos observar. E ali estavam os fariseus observando os seus discípulos, e eles apontam para Jesus e dizem: isso não é lícito. Por que não é lícito? Era sábado. E costume de judeus, não podia fazer nada no sábado. Meu amigo evangelista Edson, Jesus olha para aqueles fariseus e dá uma surra de Bíblia neles, de salmos para eles, e diz 1 Samuel, 2 Samuel, para eles: vocês não sabem o que Davi fez? Davi, quando estava com fome com os seus serviçais, pegou toda a alimentação dos pães, que só o sacerdote podia comer, e comeu no dia de sábado. Por acaso, meu discípulo não poderia fazer o mesmo? Por acaso, eu me agrado mais de sacrifícios ou de misericórdia? Portanto, aqui está quem é o Senhor do sábado. Jesus afirma que ele é o dono daquele dia. E não importa o que os discípulos dele estavam fazendo. Calma, ele não está quebrando a lei. Ele está dizendo que o que mais vale para ele não é o sacrifício do sábado, mas sim a posição dos discípulos, do coração dos discípulos do nosso coração. Aleluia. Porque muitas das vezes a gente pratica muito aqui dentro. E lá fora não. E isso aqui me chama a atenção. Fazer a vontade de Deus não é vir para dentro da igreja, cultuar 2 horas. Não é o décimo de 24 horas, 10%. Mas sim a nossa vida diária com Deus. Quando a gente se volta para as coisas de Deus no dia a dia, Ele vem nos preencher. Por que a gente precisa ser preenchido? O livro que você me deu, eu estou no capítulo 25. No capítulo 25, Leandro Moreira, o fundador do livro, ele diz a seguinte história de um homem, presbítero Mateus, evangelista. A história é a seguinte: ele conta a história de um homem de 23 anos, a mesma idade que eu tenho e que meu cunhado tem, Guilherme. Ele era dono de uma empresa, Mateus. E na sua empresa tinha muitos homens e mulheres. E todos eles tinham problema que eles passavam. E ele sentia-se obrigado a se conectar com os serviçais daquela empresa. Se conectar em saber quais são os sonhos, projetos e o que eles planejavam. A saber que ele chegou a perguntar para algumas mulheres da sua empresa: o que vocês passam no seu dia a dia? Ele se sentiu obrigado a se conectar. Jesus faz a mesma coisa. O nome do livro que você me deu naquele dia é Ser um Líder de Heróis. Jesus Cristo está formando heróis aqui, discípulos corajosos, e está batendo de frente com um sistema mundano que se veste com religiosidade. Coisas que muito olha para dentro da gente e fala: vamos para isso para quê? Se o que eles fazem ali dentro não convém o que Deus mesmo fala para a gente, que Ele me ama, que eu sou. Aleluia. E aqui naquele livro, ele, conversando com as mulheres, vai descobrir que algumas dessas mulheres evangelistas foram abusadas, que alguns homens perderam suas esposas. No livro está escrito que ele se sentiu cheio de compaixão e necessita dessas pessoas. Aí ele começa a aconselhar. E quando ele está aconselhando seus serviçais, uma mulher liga para ele e fala assim: olha, minha filha está sofrendo de ataque epilético. Você pode vir me ajudar?
E é saber que a filha dessa mulher sofre de um ataque epilético. Ele conversando com a menina, você tem tentando acalmar a menina, ela conta, eu sofri abuso. A geração daquele livro é a mesma geração atual. Porque no prefácio está escrito assim, século XXI, cenário atual. E ele continua relatando para a gente naquele livro assim, as pessoas de 15 a 29 anos dentro do Brasil são cerca de 5,% de pessoas no mundo que sofrem de ansiedade e depressão. Ansiedade, excesso de presente, passado, presente e futuro. Isso é acúmulos de coisas que a gente não consegue conquistar, palavras mal faladas para a gente, ou até mesmo mal olhado que a gente recebe de uma pessoa. A gente se guarda dentro de si e não consegue compartilhar o que tem dentro de nós. Aleluia. Cristo percebe isso. Cristo percebe isso. E ele nos aconselha. No capítulo 12, ele está pregando à beira, na casa de uma mulher, melhor dizendo. E quando ele está pregando, chega sua mãe, seus irmãos, e falam assim, olha, para ele, seu irmão, sua mãe, seu pai estão lá fora, que eu falo contigo. Aí ele, fixando os olhos daquelas pessoas, nos discípulos, em quem está chegando para comunicar, ele fala, quem são meus pais? Quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? E ele fixa o olho nas pessoas, no seu discípulo, e fala, aqui está quem faz a vontade de meu pai. E o que a diaconisa Kevin fez? Me chamou a atenção. E é por isso que eu estudei essa palavra no dia de hoje. Porque muitas pessoas não querem vir para a igreja mais. As pessoas estão morrendo espiritualmente. Estão guardando dentro de si mágoas. Porque não conseguem liberar o perdão. Onde ela me colocou algo que eu mesmo tinha esquecido, eu nem sabia, não guardava mais. E quando ela fez aquilo, meu coração se encheu de compaixão. Porque hoje em dia, as pessoas entram na igreja e saem vazias porque a gente não consegue abraçar o próximo. Jesus Cristo nos ensina isso. Ele poderia deixar a mensagem que estava pregando, se levantar e fazer o atendimento dos seus pais, dos seus irmãos. Mas ele fala, se esse daqui está fazendo a vontade do meu pai, esse tem parte de mim. Não é a linhagem sanguínea que a gente tem, mas é o que a gente é dentro do Evangelho que nos faz conectados com as pessoas. Cristo se conecta com os discípulos, com os gentios e até com os fariseus, porque quando eles está se conectando, Eduardo. E ele continua pregando, falando para o povo, se convertam, se arrependam. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue. Aleluia. Jesus cura um homem que tinha a mão machucada. E de novo os fariseus chegam até Jesus e falam assim, vocês estão fazendo uma cura no sábado, isso aí não é isso. E ele diz, por acaso, se você perdeu uma ovelha, você vai atrás no sábado? Vai atrás. Então os judeus não podiam bater de frente com ele nesse argumento. E Jesus continua a sua mensagem dizendo, o único pecado que eu não vou perdoar é aquele que fala mal do Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque no dia de sábado, quando ele está curando as pessoas, os fariseus vão apontar e falar, esse daí expulsa os demônios, o Beelzebub, príncipe dos demônios. Aleluia. Jesus entende o que eles estão pensando, estão falando. E fala assim, por acaso, o reino de Satanás é dividido? Se é dividido, não vai existir. Aleluia. Por acaso o reino do Pai é dividido? Não é. E tem pessoas criando placas de igreja. Não tem placa. Não tem divisão. Eu abraço o Edson, o evangelista abraça o presbítero, e a gente vai botar fogo no Satanás junto. Vai pregar o evangelho, vai curar pessoas, vai salvar outros para Cristo. Aleluia. Tem pessoas dependentes disso. Não é o que eu prego aqui em cima, não é a boa aplicação que a gente tem, a gente estuda para isso, não é. É o que a gente é no dia a dia. É o perdão que a gente libera no nosso coração. Aleluia. Jesus Cristo ensina. Afinal da sua morte. Ele fala a respeito da sua morte. Só que aí os fariseus, os judeus, dão um sinal aí, fazem um milagre. E eu gosto das pessoas, que vai para dentro da igreja. Eu quero uma revelação hoje. Senta no banco e fica olhando assim, pensando, Senhor, se esse homem é homem de Deus mesmo, me viu um profeta, me viu uma profetisa para falar comigo.
Toca, Senhor, meu coração. Não tem que tocar. É a palavra. A maior revelação é a palavra. Se não for com base bíblica, não é revelação. Só quem sabe nosso passado é Satanás. Deus também sabe. Mas ele revela o futuro que ele tem de bom para nós. Aí ele diz, nos próximos versículos, só vai ter um sinal do profeta Jonas. E ele conta isso. Jonas esteve 3 dias no meio do peixe. Aí ele diz, está aqui quem é maior que Jonas. Jesus aponta para si e diz, eu sou maior do que Jonas. Jesus é sentado dentro da casa, está ensinando. E o povo está ouvindo. Sua mãe está olhando. O filho dela não se levanta para falar. Porque Jesus entende que o que mais precisamos não é dar atenção e ênfase para o que está lá fora, mas para o que está aqui dentro. Aleluia! Não é o que está lá fora. Estamos com jovens machucados dentro e fora da igreja, porque nós mesmos estamos olhando mais para fora do que eles próprios. Foi o que a pastora trouxe aqui. Pensamentos cauterizados, divididos entre si mesmo. Aleluia. Quando a gente olha aqui para dentro, será que meu pastor está precisando de uma oração? Será que meu evangelista está precisando de uma oração? Será que sua família está precisando de um conselho? Será que a diaconisa está precisando de um aperto de mão, um abraço? Será que o presbítero precisa de ajuda numa oração? Aleluia. Será que os visitantes novos estão entendendo a palavra? Está entrando na mente e no coração deles? Porque melhor do que expor um bom conhecimento é eu fazer a palavra para ter o poder de persuadir eles. Sei que o poder não vem de nós. Mas se eu não entender a palavra, que precisa ser passada para as pessoas que não entendem, eu não estou fazendo nada. Aleluia. E Jesus, quando termina esse sermão dentro da casa, ele se levanta. Porque Jesus era carne, igual a gente. Ele veio como carne na terra. Ele vai se retirar. E Jesus tem o costume de gostar de ficar um tempo sozinho. Quem é que não gosta? Às vezes, a gente passa muito tempo com o nosso culto dentro da igreja, querendo respirar um ar. Jesus queria respirar um ar. Ele sai da casa em Cafarnaum e vai para o mar da Galileia. E ali ele se assenta na beira de um rio. Aleluia. E nesse rio tinha um barquinho. Ele se assenta no barquinho, porque quando ele sai da casa, a multidão já vem atrás. A multidão quer revelação. A multidão quer peixe, quer pão. Mas Jesus quer curar pessoas. Jesus quer explanar a palavra. Ele não quer só revelar o que ele tem para as pessoas. Ele quer persuadir as pessoas a se converter, a se arrepender. Só que ele dá uma explicação para as pessoas. E a explicação é, no capítulo 13, naquele mesmo dia, Jesus saiu para fora, para a beira do mar. E olha o que ele disse para uma grande multidão. Jesus começava a ensinar a respeito de semear. Um semeador saiu a semear. E ele semeando aquelas pérolas, aqueles frutos, aquelas colheitas caíram à beira da pista, à beira da areia. E veio as aves e arrancaram, comeram. Isso significava as pessoas que escutavam a palavra, mas por conta de não ter um coração sólido para receber, Satanás vinha e arrancava a palavra do seu coração. Por quê? Estavam mais preocupados com as coisas que estavam lá fora do que aqui dentro. Quando você entrar dentro da igreja, esquece tudo que está te perturbando. Esquece tudo que está te incomodando. Preste atenção no que está sendo falado. Quantas palavras já foram liberadas aqui? E às vezes a gente sabe que a gente fala assim, nosso culto foi feito. O culto não foi feito, você não vai lidar. Jesus continua falando que tem sementes, presbítero Mateus, que caem em rochas. Rochas são pessoas que estão com o coração endurecido por conta dos afazeres da vida, da preocupação, da distração do trabalho. Até mesmo das brigas dentro de casa, das brigas familiares. E por conta disso, recebe a palavra com alegria agora. Mas quando sai, esquece tudo que foi falado aqui dentro. E Jesus continua explicando.
Tem palavras, sementes, que caem sobre espinhos. São pessoas que estão preocupadas em enriquecer, ter um bom trabalho, obter um bom telefone, uma boa vestimenta para impressionar quem está lá fora. Mas quando está aqui dentro, não está prestando atenção na palavra porque está com preocupação no dinheiro, talvez no seu trabalho. E ele fala, caiu sobre espinhos a semente. Então não germinou, não entrou profundamente. Mas aquele que tem uma base sólida, um coração pronto para receber, esse guarda a palavra, a boa semente. E logo essa semente começa a germinar e gera um bom fruto. E quais são os frutos? Você começa a congregar dentro da igreja. Você começa a ter comunhão com os irmãos. Passa alguns meses, começa a receber um discipular. Passa um ano, você já está pregando. Passa 2 anos, você já está casado, talvez. Está com uma boa esposa, uma boa família dentro do Evangelho. Está sabendo os frutos que é perdoar, amar, aconselhar o próximo. Mas quando a gente não tem isso como base, entram pessoas como estas, que estão aqui dentro do culto hoje. O culto foi vazio demais. Tinha poucas pessoas na cadeira. Tinha poucas pessoas para ouvir a palavra. Eu não entendi, foi nada. Jesus está querendo falar algo para a gente nessa noite. Eu escolhi servos para semear a palavra. Mas cadê o coração aberto? Cadê o coração sólido para receber? Estamos aqui, ó, estamos semeando. Estamos jogando. Mas será que está com o coração aberto para receber? Não deixa a ansiedade te parar. Não deixa a depressão te parar. Porque Satanás tenta filtrar isso no nosso coração para falar que a gente não é, não podemos, não temos, realmente não temos. Não podemos, mas a graça nos alcançou. Aleluia. Era para eu e você estar no inferno. É pesado isso aqui. Mas olha quantas coisas eu fiz no mundo. Quantas das vezes eu vou ter que contar isso daqui. Minha esposa que me perdoe. A gente brigou e eu olhava para o meu casamento e falava assim, será que realmente ela me ama? Quantas vezes de madrugada eu sozinho em 2022, sentei dentro da cozinha, uma faca desse tamanho e falei assim, já que meu pai e minha mãe não me amam, e ela não me ama, não consigo ser bom filho, eu vou me matar. Porque Satanás mudava pensamentos na minha mente. Quantas das vezes minha mãe me mandava um telefonema, uma mensagem, eu falava assim, não me amo. Vou continuar vivendo para quê? Se eu não consigo ser uma boa pessoa para minha família. É o que Satanás tentava botar na minha mente. Porque eu entrava dentro da igreja, com o coração fechado. Já congregava, só não era obreiro. Já ia para o culto, já louvava, mas não era obreiro. Mas estava com o coração fechado. Tudo eu queria resolver na hora, na mão. Era um coração com espinho, preocupado em ter boas finanças, boas riquezas. Quantas das vezes eu acordei 3 horas da manhã para pegar o primeiro central do centro do Rio? Rodava pegando 7 condições por dia. O que isso me trouxe? Nada. Quantos cabelos já acordei, quantos barbearias eu já passei nesse seropédico? De hora que está falando que eu tenho que parar de trabalhar? Não. Você tem que trabalhar. Mas desde o momento que você está trabalhando muito, isso torna a sua prioridade não o reino dos céus. Nada de mais. Tudo que você conquistar vai ficar na terra. A tua roupa do ano vai ficar na terra. O teu carro do ano vai ficar na terra. A tua moto do ano vai ficar na terra. Mas quando você prioriza o reino dos céus, quando você busca primeiramente o reino dos céus, até o carro que você almeja, o Deus dos deuses te dá. O Deus Todo-Poderoso te proporciona isso. Mas quando você prioriza aquilo que é terreno, você não vai ganhar nada. Nem a tua salvação. Aleluia. Jesus continua a tua mensagem dizendo, porque os seus discípulos perguntam, Senhor, explica-nos mais uma parábola, que era a parábola do joio. Aleluia. Jesus explica a parábola. O trigo são vocês.
O joio são aqueles malfeitores, homens adúlteros, homens que não preservam a presença de Deus, que não sabem escolher o que quer na sua vida. Eles vêm para a igreja uma vez mesmo e cultua, sai os dois têm amizade. Pode ficar os dois juntos. Aleluia. E contando essa parábola, Jesus diz para os seus discípulos: mas pode deixar os dois crescer juntos. Quem vai arrancar não sou eu. É o próprio Deus que vai arrancar o joio do trigo. Vai fazer a separação. Quando você entrar dentro da igreja, abre teu coração. Para você não se tornar um joio. Com o coração fechado para as coisas de Deus. Aleluia. Porque quando eu tentei entrar com o coração fechado, eu não conseguia receber a palavra. Me tornei frutífero. E o trigo, irmão, se torna frutífero. Quantas almas tu já salvou hoje para Cristo? Ontem, esse ano. Quantas almas o presbítero já salvou para Cristo esse ano? Quantas das vezes você olha para sua namorada, para sua esposa e olha assim: me perdoa, eu errei. Fruto. Quantas das vezes você mandou mensagem para o seu pai, para sua mãe e pediu: me perdoa mesmo não fazendo nada? Fruto. Quantas das vezes você chegou na minha e falou: você está precisando de alguma coisa? Fruto. Eu subi muito monte, gosto muito, não vai me salvar. Eu conheci a Bíblia de trás para frente, não vai me salvar. O que vai me salvar é o fruto. Eu tenho a essência do Espírito Santo. E a essência só entra dentro de mim quando eu abro meu coração e deixo a semente germinar. 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 Se eu não abrir meu coração, meu amigo, não tem como. Satanás vai continuar roubando a identidade que a gente recebeu em Gênesis capítulo 1 e 2. Façamos o homem. Essa identidade ele roubou no capítulo 3 de Gênesis. Quando Adão e Eva comeram do fruto. Infelizmente, a nossa natureza é caída. Então, se não tiver essência, Cristo, nós não teremos identidade. Vamos continuar igual está escrito no livro. No livro, meu amigo, que você me deu, está escrito que um jovem correu para cometer suicídio. E logo esse homem correu atrás dele e salvou. E por que esse jovem queria cometer suicídio? O livro continua escrito assim: porque a nossa geração, século XXI, estão focadas em coisas materiais, posições, status, relacionamentos, fama, poder. E se não tiver, estão criando mulheres com mentes que podem ser empoderadas. Pode ter dinheiro, pode trabalhar, mas a prioridade das mulheres não é essa. Qual era o fundamento das mulheres antigas? Servir o seu lar. E dos homens? Trabalhar para manter o seu lar. Mas estão revertendo os papéis, fazendo homens querer poder para ser reconhecido. E mulheres não ser submissas mais aos maridos. Não ser submissas mais à sua casa. Tendo poder mais do que homem. E homem mais do que os outros homens. Se eu tiver um carro melhor do que o dele, eu sou o cara. Se eu pegar mais mulheres que ele, eu sou o cara. Se a mulher tiver uma maior do que a outra, eu sou a mulher. Se meu trabalho for melhor do que o dela, eu sou uma mulher empoderada. Conquistei tantos bens. Paz, senhoras e senhores, que eu vou falar, me perdoe. Mas tudo que vamos conquistar vai ficar debaixo da terra. No outro segundo livro que eu li, o escritor dizia: nossos maiores sonhos aqui na terra vão ficar debaixo da areia, debaixo do caixão, apodrecendo. Aleluia. E eu encaminho para o final. Jesus Cristo pregou tudo isso para os seus discípulos. E a mensagem de Cristo não era: vem que Deus vai te dar a vitória. A vitória já é da igreja, está em Cristo Jesus, a vitória. A chave não vai descer hoje. A chave já está na mão dele, a direita do Pai, que nos dá a esperança de um dia obter a salvação. Aleluia. Aleluia. O reino dos céus é isso. É a nossa salvação. O salmista diz: Senhor, torna-me da alegria da tua salvação. Salmo 139, tu sondas e me conheces.
Salmos 42, a minha alma anseia por ti, assim como a da corça, anseia por águas correntes. Salmos 51, Senhor, me retire tudo que eu tenho. Senhor, não me lances fora da tua presença, me retire do teu espírito. Não me adianta, Guilherme, conquistar tudo nessa terra e ficar aqui. O que me adianta, Bruna? Eu tenho o melhor trabalho do mundo. E quando eu estiver diante do Pai, ele fala, apartai de mim que eu não te conheço. Aleluia. O que me adianta pregar tudo em altares grandes? Ele fala assim, você pegou por isso. Conquistou fama. Mas apartai de mim que eu não te conheço. Se eu não me arrepender. Deus não me tirou do lamaçal do pecado para ficar aqui dentro, com raiva do meu irmão, olhando de cara torta para o meu irmão. Deus não me tirou de lá de fora para pregar só para pessoas que têm conhecimento. Vocês conhecem. Tem gente lá fora que não conhece. Tem pessoas que recebem a palavra e vai embora, e chega ali no portão da inscrição que foi pregado aqui dentro. Somos semeadores de Cristo. O que estamos semeando nessa noite? O que estamos semeando para o dia de amanhã? Para o próximo mês, para o ano que vem? E se Cristo volta agora, enquanto eu estou pregando aqui, vamos subir? A igreja vai subir. Até Davi pode pecar. Em 2 Samuel, ele olha para os seus servidores e fala assim, eu não vou jejuar mais pela criança. Porque eu sei para onde a criança foi, e eu sei que um dia eu vou estar lá também. Certeza de salvação. Após o pecado, ele tem a certeza da sua salvação. Será que nós temos a mesma certeza? Mas nessa noite, o Espírito Santo está falando. Perdoados estão os seus pecados. Independente de pecado, pecado não tem tamanho, até tem tamanho. Mas tem pecado que é no pensamento. Não gosto desse irmãozinho aí, não. É um pecado. Receber uma palavra e endurecer no coração não é um pecado. Irei, mas não pequei. Mas tem ira que se torna pecado e a gente nem vê. Tem coisa que a gente fala sem pensar que é um pecado e a gente não vê. Mas nessa noite, o Espírito Santo está falando. Eu estou dando uma segunda chance para a igreja. Ele é esse santo. Se arrependeu dos seus pecados, das suas muitas falhas. Porque o Espírito Santo que habitou em vocês. É misericordioso para nos consolar. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Eu nunca preguei para as pessoas de pegar na mão uma da outra. E nem vou fazer isso. Você só vai glorificar Deus se você quiser. Não é para mim, seu glória. Aleluia. Mas o Espírito Santo está me levando para um caminho. E eu termino Apocalipse capítulo 21. Para onde nós iremos? A Nova Jerusalém. João viu, Daniel viu, Ezequiel viu, Isaías viu, todos eles viram. Ele é sentado nos altos sublime trono. Aleluia. Todos eles viram. Mas João teve o privilégio de ver a Nova Jerusalém, onde nós vamos morar. Eu estou aqui na terra tentando conquistar isso. Vocês sabem que vocês estão tentando conquistar. Isso aqui não é indireto. É a palavra. Se a palavra fere, é porque está fazendo efeito. Está ferindo em mim. Está ferindo em mim. Porque quantas vezes a pastora falou isso aqui. Pensa em olhar para trás. Está aqui em cima não é fácil. Dói, machuca. Machuca pregar. A retaliação vem quando a gente prega. A gente escuta coisas que a gente não merece. Mas tem pessoas que dependem de ouvir uma palavra. João capítulo 4. Aquela mulher não conhecia Jesus. Quando ela conhece, ela se converte naquele poço. Ela pega aquela fonte de água viva e leva para uma cidade, a cidade se converte. João capítulo 3. Jesus se apresenta para Nicodemus e diz: é necessário nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Aleluia. Jesus Cristo é o pão da vida. Ele é a fonte de água viva. Que deu a vida dele por nós, irmão.
Guilherme, um dia, ele estava na cruz, com espinhos na cabeça, com os braços abertos, e perdoou ele, pai, ele não sabe o que faz. Eduardo, ele estava assim, o Eduardo não sabe o que faz. Pastor Adriana não sabe o que faz. Diaconisa, ela não sabe o que faz. Erramos porque temos a natureza pecaminosa. Mas habitou algo dentro de nós. Que sempre que a gente chora, quando não tem ninguém, você pode sair, pode beber, pode fumar. Mas quando você bota a sua cabeça no travesseiro, não tem ninguém do teu lado para te consolar, o Espírito Santo te abraça e fala, eu estou contigo. Vem para a minha presença. Vem para perto de mim. É Jesus convidando, eu estou te chamando para perto. Até quando você vai ficar se perdendo com coisas desse mundo, com esse sistema que nada te acrescenta? Até quando você vai achar que relacionamentos vai preencher o vazio que dentro de você, o vazio que nós temos do tamanho de Deus. É imenso, que só Ele pode preencher. O vazio que sentimos, até mesmo dentro do Evangelho, quando o esposo não está perto, quando a esposa não está perto, só o Senhor pode preencher. Quando você entra no teu quarto, você está escrito em Mateus 6,6. Começa a orar. É como aquele louvor, eu vou orar. Ele está te abraçando, falando, filho, eu estou contigo. Eu estou contigo, pode chorar que eu estou contigo. Chora na minha presença. Eu estou contigo, teu pai te abandonou, né? Chora na minha presença, eu estou contigo. Tua esposa não pode te abraçar, chora na minha presença, eu estou contigo. Teu pai não quer falar contigo, né? Chora na minha presença, eu estou contigo. Aí você fala, pai, é muito bom, mas tu vai para da igreja. Mas chega dentro da igreja, no coração, que chora, você está falando, chora que eu estou contigo. Ele te abraça. Ele te chama para perto, ele te convida. Isaías diz que seu ouvido não está tampado para que não possa ouvir, e sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Ele escuta a gente. Igual Romanos, choros e me exprimir. É o Consolador. Aleluia. Ele nos olha do nosso íntimo, o nosso interior, nosso coração, e diz, eu estou contigo quando todos te esquecerem. A amiga te abandonou, eu estou contigo. A amiga te abandonou, eu estou contigo. Teu trabalho não está dando certo, eu estou contigo. Só quem nos consola é o Espírito Santo. É Jesus Cristo que preenche vazio que tem em mim. Quantas das vezes eu chorei sozinho, achando que ninguém me amava. Era a palavra que entrava no meu coração. Era Satanás tentando roubar a semente aqui dentro. E falar, você não merece. Ninguém te ama. Ninguém te quer. Nem teus amigos te perdoam. Ninguém fala contigo. Quando você está dentro do teu quarto, sozinho, abandonado, vem esses pensamentos, a seta de Satanás fala, ninguém te ama. Só que aí o cantão da Galileia ressurge e diz, eu estou contigo. Cristo de Jesus, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu te perdoo. Eu te abraço. Eu te amo. Eu te chamo para perto. Eu não te abandono. Aleluia. Aleluia.